Na escuridão do Atlântico, uma batalha secreta era travada sob as ondas. A guerra submarina era um jogo de estratégia e sobrevivência, onde apenas os mais habilidosos comandantes conseguiam se destacar. Entre eles, um nome emergiu como uma lenda: Günther Prien. Frio, calculista e destemido, ele se tornaria um dos mais temidos capitães da Kriegsmarine. Esta é a história de um homem cuja coragem e audácia marcaram a guerra sob as águas. Este é um mergulho na vida de um dos mais lendários capitães de U-Boat da Segunda Guerra Mundial. Günther Prien nasceu em 16 de janeiro de 1908, em Osterfeld, Alemanha. Fascinado pelo mar desde jovem, ele ingressou na Marinha Mercante, onde adquiriu experiência essencial para sua futura carreira militar. Trabalhando em diferentes embarcações, ele aprendeu sobre navegação, condições marítimas adversas e a importância do trabalho em equipe. Sua determinação e disciplina o destacaram entre seus colegas, chamando a atenção de oficiais superiores. Em 1933, com a ascensão do regime nazista e a reestruturação da Marinha Alemã, Prien viu a oportunidade de ingressar na Kriegsmarine. Lá, ele se submeteu a um rigoroso treinamento, desenvolvendo habilidades em táticas de combate, navegação submarina e sobrevivência. Seu desempenho excepcional o levou a assumir o comando de um submarino, marcando o início de sua lenda nos mares. O momento que garantiu a Prien um lugar na história aconteceu na noite de 13 para 14 de outubro de 1939. Comandando o U-47, ele se infiltrou na base naval britânica de Scapa Flow, no coração da frota doméstica real. Atravessando as defesas britânicas em uma operação arriscada, Prien e sua tripulação enfrentaram correntes traiçoeiras e patrulhas inimigas. Com precisão cirúrgica, ele posicionou seu submarino para disparar torpedos contra o couraçado HMS Royal Oak. Os projéteis atingiram o alvo com impacto devastador, causando explosões e provocando o rápido afundamento do navio. Mais de 800 marinheiros britânicos perderam a vida naquela noite. Prien olhou das entranhas em chamas do Royal Oak para o interior silencioso e escuro de seu próprio barco. Senti como nunca antes minha afinidade com esses homens abaixo, que cumpriam seu dever silenciosa e cegamente, que não conseguiam ver o dia nem o alvo e que morriam no escuro se fosse necessário. Ele gritou para sua equipe. Ele terminou. Eles começaram a comemorar, mas Prien deu ordem de silêncio, pois eles ainda precisavam escapar. Holofotes brilhavam na costa, iluminando a noite. As silhuetas dos destroyers e subcaçadores, lembrando à tripulação as ameaças que os aguardavam. Surpreendentemente, ninguém perseguiu o U-47, nem sequer sabiam da sua presença. Um L-28. Os motores a diesel foram ajustados em alta velocidade rumo ao oeste, em direção a Kirk Sound. 2h15. Eles finalmente estavam do lado de fora. Ele gritou para a tripulação, todas as estações: atenção! Um navio de guerra destruído, um navio de guerra danificado, e terminamos. Desta vez, ele os deixou comemorar. No dia seguinte, os britânicos anunciaram o naufrágio do Royal Oak e que o submarino responsável também foi afundado. A tripulação, é claro, achou isso divertido, e Andras correu para o convés carregando uma lata de tinta, adornando o U-47 com sua versão de um touro bufando, o touro de Scapa Flow. Tornar-se-ia o emblema pessoal de Prien e, em última análise, de toda a sua flotilha de submarinos. O ataque não apenas humilhou a Marinha Real, demonstrando a vulnerabilidade de sua principal base naval,
Mas também foi um golpe psicológico para os aliados. Enquanto a notícia se espalhava, Prien retornava à Alemanha, onde foi recebido como herói. Condecorado pessoalmente por Adolf Hitler, ele se tornou o primeiro comandante de submarino a receber a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, consolidando sua reputação como uma lenda da guerra submarina. Após o ataque à Scapa Flow, Prien continuou suas patrulhas no Atlântico, atacando comboios aliados e afundando diversas embarcações. Ele se tornou uma verdadeira ameaça para a navegação aliada, utilizando táticas inovadoras para emboscar navios mercantes e militares. Durante suas missões, enfrentou tempestades furiosas, patrulhas inimigas e a constante pressão psicológica de operar nas profundezas do oceano. A cada ataque bem-sucedido, seu prestígio dentro da Kriegsmarine crescia, sendo citado repetidamente em relatórios militares. Suas patrulhas no Atlântico Norte, especialmente contra os comboios que abasteciam a Inglaterra, fizeram dele uma lenda entre os submarinistas. Com um total de mais de 30 navios afundados, somando mais de 200 mil toneladas de embarcações destruídas, Prien se consolidou como um dos comandantes de U-Boat mais bem-sucedidos da guerra. Seu talento para estratégia, frieza em combate e liderança implacável renderam-lhe também a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, uma das mais altas condecorações militares alemãs. Mas a sorte de Prien não duraria para sempre. Em março de 1941, durante uma patrulha no Atlântico Norte, o U-47 desapareceu sem deixar rastros. Acredita-se que ele tenha sido afundado por navios de escolta britânicos, possivelmente por cargas de profundidade lançadas pelo destroyer HMS Wolverine. As últimas comunicações do U-47 indicavam que a tripulação estava enfrentando dificuldades, mas então o submarino silenciou para sempre. Os destroços nunca foram encontrados, alimentando especulações e teorias sobre o destino de Prien e sua tripulação. Alguns historiadores acreditam que ele pode ter sido vítima de uma explosão interna ou falha mecânica catastrófica. Outros sugerem que o U-47 pode ter conseguido escapar temporariamente antes de sucumbir à pressão do oceano. Independentemente das teorias, sua morte marcou o fim de uma era para os U-Boats alemães, que, a partir de então, enfrentariam uma crescente superioridade tecnológica e numérica dos aliados no Atlântico, tornando a guerra submarina cada vez mais difícil para a Kriegsmarine. Günther Prien foi um herói para a Alemanha nazista, mas também um inimigo temido pelos aliados. Seu legado permanece controverso. Um comandante brilhante, mas a serviço de um regime que trouxe destruição ao mundo. Seu nome está gravado na história como um dos mais audaciosos comandantes de submarinos, cujo impacto na guerra submarina foi inegável. Hoje, sua história continua a intrigar e fascinar historiadores e entusiastas da Segunda Guerra Mundial. Entre os debates sobre sua tática, coragem e lealdade ao regime nazista, resta uma certeza: Günther Prien foi uma figura que marcou sua era, tanto pelas suas conquistas quanto pelo contexto sombrio no qual elas ocorreram.